Da crise económica para a crise humanitária, vai sobrevivendo o negócio de gestão imobiliária. Uma atividade que aparenta apenas um exercício de intermediação comercial, mas que, na verdade, constitui uma vasta gama de atividades inerentes ao processo. A gestão imobiliária foi uma das melhores opções de negócio que, pela sua natureza aparentemente simplista, uma significativa taxa de emprego jovem assumiu. Para termos uma melhor percepção sobre o contexto e âmbito em que o negócio imobiliário atua em Moçambique, conversamos com José Castilho, diretor-geral da Broll Moçambique, uma das maiores empresas de gestão imobiliária no mercado. Para José Castilho, Moçambique tem um grande potencial de desenvolvimento deste tipo de negócio, porém, necessita do esforço do governo para o desenvolvimento de infraestruturas básicas, designadamente água, eletricidade e estradas nas zonas suburbanas, pois é o mínimo requisito para garantir uma vida sã numa comunidade. Caro telespectador, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos conversar com José Castilho, que é diretor-geral da Broll. Vamos falar de imobiliária, vamos falar de negócio imobiliário, que parece muito simples, mas os especialistas vão saber melhor nos explicar. Zé, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Nós somos a Média Mais TV, somos o Mais Negócios. Queremos conversar consigo acerca do seu negócio. O que é Broll? Qual é o mindset de negócio de gestão imobiliária? Boa noite, Jane. Obrigado pelo convite e por estar aqui hoje a explicar um bocadinho sobre o mercado imobiliário, que no fundo é a nossa especialidade. O nosso mindset é de facto estar presente neste mercado imobiliário e em Moçambique até criar um mercado e apoiar a criação de um verdadeiro mercado imobiliário. Portanto, o mercado imobiliário em Moçambique, como sabes, é bastante recente. Começou mais a sério a partir de 2007 com um novo ciclo em que já apareceram alguns developers, algumas pessoas a criar novos edifícios. E esse período também caracterizou-se pela entrada da Val do Rio Doce em Moçambique, pelos negócios do carvão, e depois esse tem o seu expoente mais alto em 2013, onde aí tivemos uma pequena crise no mercado imobiliário logo a seguir, podemos falar disso mais à frente, mas é a partir daí que se começa a criar um verdadeiro mercado imobiliário em Moçambique. Ainda é incipiente, mas é isso que está a acontecer e é aí que nós trabalhamos, é na criação desse mercado e no apoio àqueles que trabalham nessa área imobiliária. Diz criação, de certeza refere-se que o negócio imobiliário não passa necessariamente apenas pela intermediação. Existem outras componentes dentro do negócio imobiliário, por cima da intermediação. Absolutamente. Nós, nos nossos serviços, obviamente a intermediação é um dos nossos pontos fortes, que nós chamamos de departamento de transações, mas o mercado imobiliário não começa nem acaba aí. Aliás, eu gostava de fazer aqui uma pequena observação relativamente ao mercado imobiliário. Nós somos uma das maiores empresas de prestação de serviços imobiliários. Não estamos nem de longe nem de perto junto daquelas empresas que desenvolvem o imobiliário. Portanto, o mercado imobiliário começa na construção, começa na aquisição dos terrenos, na construção, desenvolvimento de projetos e depois precisam de serviços associados a isso. E, portanto, nós fazemos todos os serviços que estão associados a esse tipo de investimento. Mas, até por uma questão de independência, não fazemos o investimento. Exato. Portanto, isso permite-nos ser independentes a todos os investidores, todos aqueles que desenvolvem projetos e apoiá-los de uma forma independente, sem estarmos a defender a nossa dama, digamos assim. Exato. E, portanto, essa para nós é uma característica fundamental do nosso negócio. Eu entro em vários edifícios, nos elevadores vem Broll. Qual é o vosso papel? Fundamentalmente nos novos edifícios. Qual é o vosso papel num edifício construído por uma outra entidade ou pertencente a uma outra empresa? Essa faz parte de uma outra linha de serviços que nós temos. Portanto, nós temos as transações como ponto forte, depois temos a gestão de propriedades e facilities management, ou a gestão da manutenção dos edifícios. E, portanto, acompanhamos o edifício em toda a sua vida. E isso é substancialmente importante para quem tem, por exemplo, investimento de rendimento nos edifícios. Ou seja, compra edifícios para depois manter esse rendimento. E isso significa que os edifícios têm que ter manutenção, têm que ser geridos comercialmente e têm que estar ativos. Ou seja, nós
quem detém um edifício não quer que esse edifício esteja vazio e que não tenha rendimento de rendas, não é? E o que nós fazemos é isso, fazemos desde o arrendamento até a manutenção do edifício e garantimos que o edifício funcione sempre do princípio até ao fim. E quem diz o edifício, nós estamos até em projetos mais complexos do que um edifício só. Estamos em edifícios de escritórios, como por exemplo o caso do Maputo Business Tower, o edifício da Vodacom, ou outros que temos no nosso portfólio, mas estamos também em ativos imobiliários de maior complexidade, como é, por exemplo, a gestão do Baiamon, ou a gestão do Centro Comercial Marés, ou a gestão do Centro Comercial Interfranca. E, portanto, nós temos a panóplia de serviços que é necessária para manter e revigorar esses edifícios e fazê-los render. Com esta pandemia da Covid-19 este ano, como é que a Brol se ressentiu em termos do seu volume de negócios? Olhando para a natureza do negócio, que é, entre aspas, meio estático. Bom, eu estaria a mentir se dissesse que o Covid não nos afetou. Como sabes, a pandemia afetou toda a gente em todos os setores. Particularmente no setor imobiliário, nós sentimos isso em Moçambique de duas maneiras. A primeira, porque há de facto um distanciamento das pessoas relativamente às decisões que têm que tomar sobre o que é que vão fazer. As pessoas ficam na expectativa e, portanto, se querem alugar hoje, ficam a pensar que se calhar eu vou esperar que passe a pandemia para depois alugar mais à frente. Ou se querem comprar hoje, também ficam nessa expectativa. Essa foi uma das coisas que afetou o nosso negócio, sobretudo naquilo que é a área de transações. Porque a área de manutenção, obviamente, continuou a funcionar, não com tanta força, porque obviamente foi preciso menos manutenções, porque o imobiliário funcionou menos. E o outro fator que nos afetou profundamente foi o encerramento das fronteiras. Ora, tu sabes que o investimento imobiliário aqui em Moçambique é muitas vezes feito pelas pessoas internacionais, por companhias internacionais sobretudo, com diferentes tipos de intenções, e esses não puderam vir. Ao não poderem vir, nós efetuámos muito esforço via web, muitos webinars, muitas soluções a apresentar a investidores internacionais. Nós temos, via a nossa ligação à Cushman & Wakefield, temos muita ligação internacional e, portanto, mantemos o mercado internacional informado sobre aquilo que se vai passando em Moçambique, mas do ponto de vista de concretização de negócios tivemos que nos focar mais no mercado nacional. E, curiosamente, existem, e nós nesta fase até os encontramos melhor, existem muitos investidores nacionais com interesse no imobiliário e que prepararam algumas opções. Nós trabalhamos alguns portfólios de empresas grandes que têm bastante imobiliário que precisa de ser gerido, no sentido de criar mais valor para esse imobiliário, como por exemplo a TMCL, e aí nós conseguimos fazer vendas e conseguimos trabalhar esse imobiliário, sobretudo com o mercado nacional. A economia moçambicana é aparentemente, digamos, na região, uma das economias fracas. Qual é a sua perspectiva em termos do desenvolvimento do negócio imobiliário em Moçambique? Ok, é de facto uma economia muito pequena e sobretudo comparada com os países nossos vizinhos. Desde logo se compararmos com a África do Sul, não tem comparação nenhuma, a dimensão de uma e de outra, e até dos estágios de desenvolvimento dos diferentes setores económicos, incluindo o imobiliário. E como eu disse há pouco, o setor imobiliário em Moçambique está a dar os primeiros passos. Tem 5, 6 anos, 10 anos de desenvolvimento. Portanto, temos muito que aprender e muito que crescer com o mercado imobiliário. Agora, Moçambique não é um país parado no mundo, é um país com potencial, que toda a gente já viu. Eu peço desculpa por usar a palavra potencial outra vez, que é sempre aquela que nós usamos para definir Moçambique. Mas, de facto, esse potencial existe. E é um país que tem riquezas que precisam de ser muito trabalhadas. Não é um país onde as coisas ocorram porque está ali à superfície e conseguimos fazer, não é assim. É preciso bastante investimento. E aquilo que se passa na economia moçambicana é que não há dinheiro interno suficiente ou experiência interna suficiente para desenvolver projetos industriais a partir dessas matérias-primas que depois as transformem e que criem valor para a economia moçambicana. Ora, isto vai levar um ciclo de muitos anos, passando pelos diferentes estágios e começando pelo investimento externo. Daí a importância dos projetos do carvão, dos projetos do gás, dos megaprojetos noutras áreas que temos assistido e que muitas vezes somos contra, mas que são aquilo que é a base que pode criar depois uma verdadeira economia e que vai resultar na criação desses setores intermédios para explodir depois num país mais industrializado e num país com mais capacidade. E desde logo podemos apostar em setores que não requerem
tanto investimento na agricultura básica, no turismo mais próximo das pessoas, no turismo interno e por aí fora. Mas depois isso vai crescendo. E, portanto, eu vejo, voltando à palavra potencial, vejo um enorme potencial na economia moçambicana, até pela sua situação geográfica, pela maneira como as pessoas cá chegam, etc. Mas há muito desenvolvimento que temos que fazer para chegarmos a esse ponto. E, portanto, neste momento, penso que estamos numa fase de captação do investimento externo e é nisso que o Governo se tem focado também e é aí que nós temos que apostar, para além disso, na estabilização do país e na estabilização da governação do país. A natureza do africano, digamos assim, a economia africana é baseada na propriedade. Às vezes, alguns se sentem realizados apenas por ser o proprietário. Como é que vê este sentimento do moçambicano de ser proprietário de uma casa, ou proprietário de um terreno? Onde é que se insere na vossa inspiração de negócio? O moçambicano compra a casa ou se agrada pelo arrendamento, como acontece em muitos países? Que em muitos países, digamos que as casas pertencem aos bancos. Os bancos. Em Moçambique, os moçambicanos compram ou mantêm as hipotecas aos bancos? Não, olha, esse é um fator engraçado e tínhamos muito para falar aqui sobre essa pergunta. De facto, o imobiliário permite às famílias criarem uma certa poupança e até para o final da vida o que acontece e quando tu dizes que as casas são dos bancos, elas são dos bancos até um determinado período. E se conseguir manter o ciclo do investimento nesse imobiliário, ou seja, se eu tiver um apartamento e o for mantendo, o que vai acontecer é quando eu chegar aos meus, 65, 70, 75 anos, ou posso vender e mudar para um sítio mais barato, ou mais sossegado, ou o que for, e ter ali um rendimento que me permite depois viver o resto dos anos. Portanto, de facto, o imobiliário tem funcionado em todo o mundo como uma poupança das famílias, apesar de ser, como tu dizes, muitas vezes as casas são dos bancos. Bom, mas são dos bancos durante a vida ativa das pessoas. E isso é fundamental para o desenvolvimento do negócio imobiliário, particularmente naquele negócio imobiliário da poupança das famílias, ou seja, no investimento na sua própria casa, na sua habitação, e que depois pode servir como fundo de pensão ou fundo de vivência no final da vida, nos últimos anos da vida. O problema em Moçambique tem sido a especialização do crédito da habitação. Ora, e nós não podemos dizer aqui que as taxas são altas, porque nós já tivemos taxas quase 40%, eram altas. Hoje temos taxas de 20%, são altas. A tendência é chegar aos 16% e continuam a ser altas. Bom, o problema é que essas taxas não se coadunam com o rendimento das pessoas também. Mas hoje já existe uma perspectiva de classe média e de pessoas que trabalham em setores, particularmente nas grandes cidades, e eu estou-me a referir aqui mais a Maputo, porque nas outras cidades em Moçambique ainda não há muito essa comparação. Mas nós já temos um nível de pessoas que trabalham nos serviços, que trabalham nas bancas, que trabalham nos seguros, nas telecomunicações e por aí fora, em que quando o casal trabalha já temos rendimentos acima dos $3.000. Ora, com as taxas atuais já seria possível que as pessoas a 25 anos ou a 30 anos pudessem ter um empréstimo para à volta dos $100.000, $120.000. O problema é que ainda não existe esse produto. Não existe um produto imobiliário que seja a casa por $100.000, $120.000. Porque se nós estamos a olhar, por exemplo, para o centro de Maputo, teremos necessariamente que comparar o centro de Maputo com o centro das grandes cidades. É aqui que tudo se passa, é aqui o centro fulcral do país, é aqui que toda a gente quer estar. E, portanto, quando nós olhamos para apartamentos em Maputo, estamos a falar de preços altos, como estamos a falar em qualquer capital do mundo. Quando vamos um bocadinho mais para a periferia, o problema que nós temos aqui é que estamos a comparar aquilo que fazemos com a autoconstrução. Ora, como tu sabes, a autoconstrução não é exatamente o produto imobiliário com a qualidade desejável. E na autoconstrução cortam-se muitas etapas. Desde logo, aquilo que acontece muitas vezes é as pessoas compram uma parcela de terreno ou adquirem um doate de uma parcela de terreno e começam a fazer coisas sem arquiteto, sem engenharia, sem infraestrutura básica. E tudo isso são custos que acrescem à construção. E para termos um produto de qualidade, um produto que dure a tal poupança das famílias que possa durar uma vida, nós vamos ter que trabalhar em qualidade e vamos ter que trabalhar com empresas que construam produtos de qualidade e não comparar com a autoconstrução. Portanto, é evidente que quando comparas com a autoconstrução, um produto de $120, $150 mil é um produto caro na periferia da cidade. Mas não é.
porque é aí que nós vamos, no futuro, habituar-nos a fazer o investimento. É frequente dizer-se que Moçambique é, às vezes, considerado um corredor. Já teve, digamos, casos em que alguém veio comprar um apartamento com a mala, com dinheiro na mão, $1 milhão de dólares, $500 milhões, $500 mil. Olha, eu endereçava essa questão desta forma. Nenhum negócio está livre de estar envolvido ou de lhe aparecerem esse tipo de situações que estás a referir. Não nos aconteceu, e não nos aconteceu essencialmente porque nós focamos no mercado corporate, no mercado de empresas. E tipicamente o que acontece no mercado de empresas e particularmente em investidores internacionais. E depois os investidores nacionais que acompanham também e compram os produtos desses investidores internacionais. Compram, alugam e por aí fora. E o que acontece é que essas empresas hoje estão muito condicionadas com as regras internacionais de know your customer, conhece o teu cliente, toda essa informação que nós chamamos de due diligence, desculpa o termo em inglês, é necessário fazer para que se concretize um negócio. E nós trabalhamos com empresas como a Exxon, por exemplo, que não nos permite não fazermos essa due diligence. E, portanto, temos estado muito defendidos no mercado imobiliário por isso, até porque trabalhamos com clientes que nos obrigam a fazer toda essa due diligence. Nunca nos aconteceu entrar alguém pela porta com uma mala cheia de dinheiro para comprar um apartamento, mas já tivemos que sair de negócios onde as coisas não nos pareciam lícitas, ou porque havia pessoas politicamente expostas, ou porque havia uma tradição naquele Falando investidor. de PEPs, não fazem negócios com PEPs? Fazemos. Vamos lá ver. Os PEPs são pessoas como as outras e têm direito ao seu negócio e têm direito a fazê-lo. O que acontece tem que se avaliar muito bem qual é a incompatibilidade desse negócio. Porque se eu estou a fazer um negócio com uma empresa e a pessoa politicamente exposta que está no negócio é, por exemplo, o presidente dessa empresa, isso não pode acontecer, não é? Ou se eu estou a fazer um negócio de um ativo imobiliário do Estado e a pessoa que vai comprar tem influência e está no governo, e é aí que nós avaliamos aquilo que é um politicamente exposto. Não tem a ver com alguém que foi presidente há 20 anos e que agora está a fazer os seus negócios normais e com a sua licitude. As pessoas politicamente expostas também são pessoas e também têm os seus direitos de investir e também podem participar na vida económica dos países. A definição do PEP tem a ver com, digamos, cruzamento de interesses. Então, basicamente o que nós avaliamos aí é a incompatibilidade da pessoa fazer esse negócio. Porque se é uma pessoa que tira daí vantagem, não pode estar nesse negócio, não é? Portanto, não está em termos equiparáveis com outras pessoas. Corremos o risco de um dia em Moçambique, com este boom de crescimento do negócio imobiliário em Moçambique, ficarmos um dia, digamos, descapitalizados, o dinheiro todo nas casas. Deixa-me analisar. Estás a falar da crise do subprime, que começou em 2007. Bom, a crise aí não é exatamente uma crise imobiliária, é uma crise dos modelos de financiamento imobiliários. Portanto, acaba por ser uma crise financeira e não tanto imobiliária. Agora, o que é que acontece? Aquilo que está por baixo é que nós chamamos o ativo subjacente, os apartamentos que tinham mortgages ou tinham crédito de habitação por cima, são depois vendidos a outras entidades que, no fundo, colecionam mortgages para criarem a sua dimensão. E isso é que criou uma bolha. Não estamos a falar de termos aqui um ativo em cimento no qual as pessoas investem e aquilo tem um determinado valor. Se há o risco de Moçambique cair nesse erro, como caiu os Estados Unidos, ou como caíram outros países, ou como caiu o mundo inteiro nessa altura, eu não posso dizer que não, porque as coisas evoluem e nós temos muita capacidade criativa a todos os níveis. A raça humana é assim, não é? Vai criando coisas que depois não têm sustentação. Mas aprendemos muito com essa crise. E o que acontece é que hoje as empresas de avaliação, as empresas de rating e todas as empresas que funcionam à volta disso têm uma experiência diferente e têm outros métodos de avaliação para que isso possa não acontecer. O que pode acontecer eventualmente é crises como esta da pandemia fazerem baixar muito os preços e aí as pessoas terem que entregar casas ou entregar imobiliário. Não se tem verificado, mesmo assim. Mesmo assim as pessoas vão criando outras soluções. Mas são crises diferentes. A crise de 2007, que depois se reflete aqui mais tarde, é uma crise de inflacionamento sem valor por baixo. É aquilo que se chama. E é pura e simplesmente uma crise financeira.
e não uma crise do imobiliário. Portanto, não vamos ter medo de investir em imobiliário, porque ao longo da vida e ao longo da história em todos os países, o imobiliário tem servido efetivamente como um garante e até muitas vezes um sítio onde parquear investimentos que depois, mais tarde, têm retorno. Mesmo hoje, quando tu fazes projetos de investimento e que as empresas de private equity que põem o dinheiro nesses projetos querem o rendimento a 7 anos, isso não é bem verdade no imobiliário, porque o que acontece é que quando tu fazes um edifício ele está lá para 100 anos e, portanto, tens muito rendimento para tirar desse... O que faz um negócio, o que faz as casas, os apartamentos na cidade de Maputo, para além da localização geográfica, o que faz com que o preço seja tão alto? Digamos, o jogo da economia de mercado, oferta e procura, ou é aquilo que chamamos de especulação? Não, olha, até a oferta e procura às vezes cria indicadores, e até pelas empresas de avaliações, cria indicadores que levam a que se criem projetos que depois têm dificuldade em rentabilizar-se nos primeiros anos. Aí, eventualmente, podemos associar isso ao termo especulação, mas a partir daquilo que são estimadas como rendas ou estimada o retorno desse investimento. Mas o custo não está aí. O custo está na localização. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando nós olhamos para um terreno em Maputo, e apesar da terra aqui não se vender, ela é transacionada nas benfeitorias, ou seja, em vez de comprar um terreno, compra uma casa e depois transforma aquilo num prédio, basicamente. E é a mesma coisa que, em termos de transação, podemos equiparar isso a uma venda do terreno. Sim. Porque, no fundo, é isso que acontece. É isso que acontece na prática, embora o Estado mantenha sempre a sua preferência pelo terreno. A sua posse pela terra. A terra está lá sempre, não é? E não é o único país que o faz, por exemplo, a Inglaterra também é assim. E o que acontece é que, quando tu olhas para uma localização como Maputo, os custos começam a crescer logo no terreno. Nós hoje estamos a vender terrenos entre os 400 e os 800 dólares por metro quadrado aqui na cidade de Maputo, dependendo dos pontos-chave onde eles se encontram. Portanto, o custo começa aí, depois tens de distribuir esse custo por todo o imobiliário, pelas todas as frações que ele tem. Mas depois há outras coisas que contribuem para esse custo. O custo de construção em Moçambique é de facto elevado. Sim, mas qual é a razão? Para ser elevado, há várias razões. A primeira é os materiais de qualidade. Por exemplo, há alguns edifícios que estão feitos aqui em Maputo e nós temos fábricas de blocos por todo Maputo e toda a Matola, e há edifícios que estão construídos aqui que importaram blocos da África do Sul. Por uma razão simples, o bloco que é feito aqui não tinha o teste necessário, não tinha a garantia necessária para que o edifício fosse sólido. Começamos logo por aí, por ter que importar materiais que até se fazem cá. Portanto, o que nós temos que criar é mais qualidade naquilo que fazemos cá. E temos que expandir a nossa oferta desses materiais. Se produzimos bloco, produzimos cimento, produzimos algum ferro, mas importamos quase todo. E tudo aquilo que é necessário para a construção. Depois entramos nas especialidades. Não fazemos elevadores, não fazemos corrimões de escada. Estás a ver? Tudo isso que tem que ser importado em edifícios que depois têm que ter alguma compliance, alguma certificação e que sejam de construção de qualidade, que nós, por exemplo, não pomos naquilo que é a autoconstrução, mas que nestes edifícios são importantes ter, porque são edifícios que vão competir com edifícios internacionais. Porque só assim é que eles são rentáveis. Eu só posso fazer um edifício, sei lá, de 20 andares ou 30 andares aqui em Maputo, se estiver na expectativa de o poder entregar ou alugar a empresas internacionais. E essas empresas exigem um certo nível de qualidade e certificação que faz com que o edifício acabe sendo Agora, temos que ter um cuidado também que é, ao mesmo tempo que há edifícios que têm toda esta qualidade e que são construídos com estes pontos que eu acabei de referir, há outros que se aproveitam do mercado e fazem coisas com muito menos qualidade e que depois vendem no mercado ao mesmo preço. E é aí que nós entramos, é na avaliação desses investimentos, quer da localização, quer da qualidade construtiva de um edifício e da maneira como ele depois se opera. Vamos, se permitir, um pequeno intervalo e voltamos a conversar. Continuamos a conversar com José Castilho, mas vamos agora a um breve intervalo. Voltamos já. No mercado de câmbios, com referência ao dia 5 de agosto, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais. Por unidade de moeda externa, o dólar americano cotado a 71,01, o rand a 4,12 e o renminbi, a moeda chinesa, a 10,23, a libra esterlina a 93,23 e o euro a 84,18.
No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25% respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate está estabelecida em 16,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista está em 3%. Quanto ao índice geral de preços ao consumidor, o país registrou em julho de 2020 uma inflação mensal de menos 0,55%. A variação acumulada situou-se em 0,58% e a variação homóloga em 2,81%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 2,81%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios, aqui onde se fala de tudo. Mais negócios. Voltamos à segunda parte da nossa conversa com José Castilho, o diretor-geral da Brol, uma empresa imobiliária. José, com esta dificuldade de acesso ao financiamento e, digamos, havendo necessidade de promover o vosso negócio, estruturam triângulos em termos de dono do imobilizado, financiador e beneficiário. Criam esses triângulos. Sim, isso é uma parte importante até do nosso trabalho, em encontrar sempre o financiamento para o imóvel, quer seja ao nível do investimento, quer seja depois ao nível da compra do imobiliário. E sim, é parte do nosso trabalho. Eu posso dizer 2 projetos em que nós estamos a trabalhar agora, para que vão aparecer um bocadinho mais à frente. Um deles, um fundo imobiliário, no fundo vocacionado para a habitação própria, e nós achamos que aquilo que se chama affordable housing, ou casas que as pessoas possam comprar, tem mais a ver com a forma de financiamento e a forma como as pessoas lá chegam do que exatamente com o produto. É preciso ter um bom produto outra vez. Eu reforço que a qualidade no imobiliário é sempre aquilo que vende e é sempre aquilo que é importante. Mas esse fundo, por exemplo, vai nos permitir ter alternativas e apresentar casas para a população em geral de Moçambique. Pode ser aqui em Maputo, como pode ser feito noutras áreas quaisquer. Portanto, é um projeto que nós estamos a fazer e que estamos a desenvolver e que penso que pode significar uma mudança grande nessa área. Por outro lado, estamos a trabalhar com bancos também que nos permitem criar ou apresentar o imóvel já como uma solução de financiamento ou parte do financiamento. Por isso é que eu há pouco dizia que já é possível financiar 120 mil dólares ou até 150 mil dólares para uma parte da população em geral, uma parte das famílias que já podem ambicionar ter esse empréstimo, muito embora com alguns cuidados, porque o crédito tem que ser usado sempre com cuidados. Mas já temos também esse tipo de solução em que apresentamos o imóvel com o possível financiamento dos bancos. E nesse sentido temos trabalhado também em outras estruturas de investimento. Portanto, aqui estamos a falar do mercado residencial. Exato. Estamos a falar das casas para as pessoas, mas depois há outras estruturas de financiamento onde nós trabalhamos que têm, por exemplo, a ver com o financiamento dos centros comerciais ou com o financiamento dos edifícios de escritórios, por aí fora. E essas estruturas são mais complexas, porque normalmente são financiadas por fundos no exterior. E daí a comparação ou o estabelecimento de rendas em dólares, que é uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem compreender, porque é que um investimento, sei lá, como o Bahia Mall ou como o Marés, tem rendas que são indexadas ao dólar. E é precisamente porque elas são financiadas por estruturas de capital fora do país e que pretendem ter os seus rendimentos indexados ao dólar para poderem fazer o matching com o financiamento que foi feito. Então também trabalhamos nesse tipo de estruturas para qualquer investidor. Um dos maiores desafios do país é garantir, do governo neste caso concreto, é a garantia de residências para os jovens, habitação para jovens. Não consegue ver aqui alguma oportunidade de negócio, por exemplo, fora, já, digamos, criar um novo nicho de mercado em que a Brol, com a especialidade que tem, provavelmente consiga, a nível do mercado internacional, encontrar uma forma de construção muito barata que faça com que um jovem possa ter acesso à habitação.
como eu acabei de referir, estamos a trabalhar nesse fundo imobiliário, que será um fundo nacional, para Fundo imobiliário. um fundo imobiliário nacional, para se poder fazer isso, em que o financiamento, quando eu digo nacional, significa que o financiamento desse fundo virá dos bancos, das seguradoras e dos particulares investidores em Moçambique, que geram um capital para se poder fazer isso. Agora, o que eu não acredito é em soluções de affordable housing, ou de casas que possam ser vendidas a jovens que não tenham qualidade. E há, de facto, um conjunto de premissas que nós temos que ter aqui. Trazer materiais de fora, como estavas a sugerir, há muitas soluções dessas. Existem até soluções brilhantes e que desenvolvem também a indústria local e que podem ser usadas em determinadas componentes dessa construção. Mas, como tu sabes, aquilo que atrai os jovens não é uma casa construída em painel sanduíche, que depois não tem a qualidade que eles precisam. Eles preferem investir em fazer a sua coisa, ou fazer a sua autoconstrução, mas com bloco, naquilo em que podem confiar, do que em materiais alternativos. Portanto, há todo um longo caminho a fazer para que esses materiais possam ser incorporados. Mas temos sempre o mesmo problema. E nós conhecemos, eu não vou dizer dezenas, mas conhecemos algumas empresas pelo mundo fora que têm soluções construtivas bastante baratas e que permitem fazer esse tipo de construção. O problema põe-se em como é que se financia isso. Porque no fim do dia, por muito barata que seja a casa, quem vai ter que a pagar é a pessoa que lá mora. Exato. E o que nós estamos a trabalhar é numa solução precisamente desse financiamento e da maneira como esse financiamento se pode pagar. Porque um jovem hoje, quando vai ao banco pedir um empréstimo para comprar uma casa, tem dois problemas. O primeiro é a capacidade financeira. Sim. E essa capacidade financeira determina a sua taxa de esforço e, portanto, se ele pode ou não pagar. Mas depois o que acontece é, se esse emprego não se mantém, ao fim de 3, 4, 5 anos, e um empréstimo para compra de habitação é muito longo, quebra-se essa relação e cria-se um problema. E isso tem evitado que os jovens recorram à banca, porque o emprego aqui é precário. É precário. Portanto, temos a economia que temos, não é? E estamos no estágio de desenvolvimento em que estamos. Portanto, nem todos os empregos são precários, mas as pessoas não têm a confiança suficiente para poder dizer que eu vou estar 25 anos a pagar neste... E, portanto, preferem não ter isso. E nós estamos a trabalhar em soluções alternativas a isso. Porque a solução é essa. A solução, a nosso ver, é sempre na forma como o jovem vai pagar esse investimento. E o que acontece com essas empresas, que até podem incorporar materiais mais baratos e processos construtivos mais rápidos, é para virem para cá e fazerem um projeto, depois ninguém lhe garante que o mercado o compra. E, portanto, não vem. Se houver um modelo em que se consiga resolver este problema do financiamento e de pôr os jovens a comprar, os jovens, quem diz os jovens, diz também as outras pessoas que ainda ambicionam comprar casa, se esse problema for resolvido, então temos o problema resolvido e essas coisas funcionam todas em cascata. Desde as casas mais complexas até outras mais acessíveis e mais possíveis. Isto ainda é um grande desafio, a solução do problema da habitação para o jovem. É de facto um grande desafio que começa na infraestrutura. Começa na aquisição dos terrenos, na infraestruturação desses terrenos. O jovem hoje, vamos dizer, o jovem urbano de Maputo, já está a ir buscar terrenos a Marraquene, no mínimo, ou para lá da Catembe, já fora do tecido urbano da Catembe, e há muito pouca escolha, porque também, e felizmente vai haver agora uma nova lei das terras, que já foi anunciada este mês, como sabes, que permite que alguns desses doates que estão parados e que as pessoas simplesmente têm um doate para não fazer nada e estar ali à espera que aquilo valorize, que mais alguns terrenos possam ser disponibilizados. Obviamente isto tem que ser feito com justiça social e nem toda a gente está parada porque está parada. Há gente que está parada porque está à espera de investimento, mas nem todos são especuladores, não é? E, portanto, havendo uma lei equilibrada para isso, vai haver mais disponibilidade de terrenos. Portanto, começa na aquisição do terreno, começa na infraestrutura desses terrenos, porque também ir morar a 30 km de Maputo ou 40 km de Maputo e depois morar no meio da lama porque não há estrada, não ter canalizações para saneamento básico, não ter energia, são coisas que têm que ser resolvidas. Então, o problema, de novo, é, quer dizer, se houvesse condições, por exemplo, de infraestrutura, estrada, um ponto de luz e um ponto de água, a distância não seria o problema. Haveria condições de fazer esse investimento.
Há condições, sim. E os investimentos começam exatamente Temos o exemplo dos impétuos do complexo que foi construído na Vila Olímpica. Certo. Já foi distante ali. Sim. Já foi distante. Mas hoje está dentro da cidade. Já foi. Então não há problema nenhum de avançarmos um bocadinho mais depois de Maracuene e criarmos um complexo residencial, digamos, com qualidade. Absolutamente. Sim. Absolutamente. Não há nenhum problema nisso. O problema que se põe tem a ver com a economia das famílias também. Porque se estamos a falar de construir para lá de Maracuene e só com a estrada que existe e com as infraestruturas que existem, que já são boas, não existiam aqui há bem poucos anos, o que acontece depois é se esse jovem trabalha em Maputo, e se são 2, tem que trazer os filhos à creche, tem que vir todos os dias para Maputo, e isso são custos acrescidos, ou seja, quando tu fazes 40 km para cá, 40 km para lá, são 80 km por dia. 80 km em gasolina tem um custo acrescido, que se calhar permite pagar uma renda mais próxima de Maputo. Portanto, são todas essas coisas que os jovens têm que considerar na opção depois de compra. Agora, o que é preciso também é que o país se desenvolva um bocadinho melhor, que não seja só, que a oferta de empregos não seja só no centro de Maputo. Tem que haver oferta de empregos também nas províncias, nas zonas limítrofes, tem que se criar mais economia. Mas existe um exemplo que podemos aprender de Angola. A Brol também tem delegação em Angola, as Talentonas, aquelas cidadelas que foram criadas e que foram criadas com infraestruturas também, incluindo escolas e postos de saúde. Essa pode ser uma solução. Vamos lá ver. Pode, desde que haja mercado para isso e que as pessoas estejam disponíveis para fazer isso. Como sabes, Talatona teve grandes problemas porque atraiu muito investimento, torres grandes e torres que tiveram paradas durante muito tempo, mas atraiu esse investimento porque os preços em Luanda eram especulativos. E agora é preciso ter cuidado com esta palavra aqui. Eram especulativos no sentido em que Luanda tinha pouca oferta e os primeiros prédios que se fizeram foram prédios que foram vendidos e alugados a preços muito, muito altos, o que despolutou a iniciativa de se criarem esse tipo de centros. É evidente que o mercado depois tem tendência a estabilizar. Tem tendência a harmonizar-se mais conforme vai havendo mais oferta. E Talatona e outros polos tiveram algumas dificuldades em depois se desenvolverem. Quando se faz um investimento desses, o essencial é ter presente qual é a economia da região, qual é a economia próxima desse investimento. Talatona está muito próximo de Luanda está muito congestionado e, portanto, funciona. A longo termo funciona. Tal como funcionou o Zimpeto, como funciona o Casa Jovem, que na altura estavam muito longe da cidade. Os problemas aí têm a ver mais com a qualidade construtiva e com a qualidade de manutenção desses edifícios e de acompanhamento da vida do imóvel do que propriamente com a distância, porque obviamente isto vai se alargando. E Moçambique é um país muito grande, não precisamos estar todos condicionados aqui ao centro de Maputo. Havendo meios de transporte, havendo meios de deslocação das pessoas, e não há, como sabes, as pessoas deslocarem-se em Chapa ou em My Love não são as soluções que podemos ter no futuro. Muito tem que mudar. Portanto, e muito tem mudado, até com este Metrobus e com outros projetos que vão acontecendo na área dos transportes. Isso vai permitindo que as pessoas cheguem mais longe, não é? A zona da Matola Gás, por exemplo, desenvolveu-se imenso. Exato. É frequente em grandes cidades a nível mundial, falando já em Moçambique como um mercado virgem de negócio imobiliário, existirem um bocadinho fora das cidades, cidades para intelectuais, chamam de smart cities, digamos, centros para laboratórios, onde as empresas colocam lá departamentos só de analistas, de designers, de analistas de sistemas, de pensadores de marcas. Eu já visitei uma Smart City no Egito, em 2013 já tinha na BMW, que tem lá a Smart City também, dentro do mesmo condomínio, já pensava no carro de 2020. Mas é uma zona bloqueada, só não entra, não sai, todos trabalham, vivem ali e estão confinados ali. Não seria isso uma oportunidade para Moçambique? Com tanta terra que nós temos e é alguma até agradável, por exemplo, na zona de Maracuene, montar lá uma Smart City até com vista ao mar.
Sem dúvida, cria-se melhor ambiente de vivência para as pessoas, melhor ambiente de trabalho, melhor... Agora, o que despoleta a necessidade das Smart Cities é a pressão económica, ou seja, o desenvolvimento económico. Criam-se os polos tecnológicos, criam-se os polos para indústrias limpas, criam-se os postos para... que depois têm à volta toda essa panóplia, e até universidades e outras... O que acontece em Moçambique é que nós não temos um estágio de desenvolvimento económico ainda a esse nível. Estamos ainda mais na base, ou seja, ainda estamos naquela fase em que as cidades ocupavam o centro da cidade principal e depois, quando a pressão nesse centro começa a ser demasiada, expandem-se para a periferia e criam soluções dessa natureza. O problema de fazer hoje uma Smart City em Moçambique é, temos nós capacidade para atrair o investimento das empresas que funcionam nesse polo? Se nós tivéssemos cá empresas como a Cisco, como a Huawei, a desenvolver e a fazer projetos industriais, que são empresas que são muito intensas até do ponto de vista da mão de obra e as pessoas têm que viver ali à volta do seu trabalho, então sim, então valia a pena fazermos esses polos. O problema é que se nós hoje formos criá-lo, vamos levar 10 anos a encher um polo desses com empresas que são necessárias para isso funcionar, porque essas empresas têm que se integrar no mercado moçambicano. Mas olhando para o mercado global, nós não podemos fazer isso. Maputo, não parecendo que seja longe da África do Sul, não podemos pensar sempre a pensar no mercado vizinho, África do Sul. Sim, claro. Não é só a África do Sul. Nós temos um potencial tremendo pela nossa localização geográfica de fornecer a todo o inland, a todos os países que são limítrofes de Moçambique. Sim, referia-me a essa oportunidade. Eu falo do business mindset da Brol, pensar que não vamos criar uma Smart City, nosso investimento nosso, criar off-takers, conversa primeiro com as fábricas e vende a ideia, provavelmente, porque essas coisas também fazem evoluir as cidades, criam uma nova dinâmica às cidades. Não é só pensarmos que o imobiliário é apenas para dormir ou para habitar. Refiro-me a esta componente de negócio do futuro. E nós sempre fomos inovadores na procura de soluções e na criação de soluções para investidores. Nessa perspectiva. Mas é preciso que exista massa crítica. É preciso que existam essas empresas que possam lá estar. Neste momento ainda não existem em Moçambique. Por isso é que eu digo, aquela palavra potencial que usámos há pouco, o potencial existe e está lá. A gente temos, por exemplo, um campo muito grande de desenvolvimento na área da energia, no setor da energia. E podemos ser muito inovadores nessa área. Somos já muito inovadores até nas tecnologias de informação. Temos muitos projetos feitos aqui em Moçambique com prémios internacionais e com financiamento internacional porque reconheceram capacidade nesses projetos para avançarem. Mas estamos num estágio em que há meia dúzia de empresas nessa área e que podem todas elas, por exemplo, começar um polo tecnológico num edifício de escritórios aqui em Maputo. Ainda é essa fase. Mas rapidamente vamos passar para fases onde a gente possa pensar em desenvolvimento fora. E isso é muito importante, não só do ponto de vista do criar o imobiliário para despoltar esse desenvolvimento, como até para desenvolver polos tecnológicos fora do centro de Maputo, porque nem toda a gente pode viver em Maputo. Sim. Nós temos um país muito grande, cheio de províncias, com muita gente em todos os lados. É preciso levar a educação, a formação, a tecnologia para esses polos também. E, portanto, eles são importantes, mas atrair investimento para isso significa ter depois o retorno desse investimento. E ainda não há. Podes-me, por exemplo, perguntar, mas porquê é que não começamos com um projeto de Estado que possa ser financiado pelo Estado? Bem, porque o Estado tem que atender a tantas solicitações que essa é mais uma que pode estar na lista, mas ainda há muitas necessidades básicas a que o Estado tem que atender. Portanto, estamos ainda longe desse ponto de desenvolvimento, para ser claro. Não é? Eu li uma frase que é remetida a um dos CEOs do Grupo Brol, que diz: não só gostamos das casas que nós construímos, mas também gostamos tanto das pessoas que nelas habitam. E referindo-se à Brol Foundation. Que atividades concretas de responsabilidade social a Brol desenvolve para Moçambique, concretamente? Bom, aqui em Moçambique nós ainda somos uma pequena empresa comparada com aquilo que é o grupo na África Subsaariana, particularmente aquilo que é a Brol Foundation na África do Sul, não é? E que tem essa responsabilidade social e que já há muitos anos que tem vindo a participar. A Brol é uma empresa criada em 1975.
em Moçambique foi criada em 2015, portanto nós somos ainda uma jovem criança no grupo Brol. As atividades que nós temos feito em Moçambique passam, quer da nossa iniciativa, quer da iniciativa dos nossos parceiros, como o Bahia Mall, ou Marés, ou outros clientes nossos que têm participado connosco, têm estado muito limitadas ainda àquilo que é o ambiente. Participamos em campanhas de reciclagem, participamos agora nesta campanha do não ao saco de plástico, participamos no Dia Nacional de Limpeza das Praias. Portanto, temos estado muito mais envolvidos em atividades que não têm tanto a ver com a pessoa individual, mas com o ambiente em que todos nos inserimos e em que todos vivemos. Não, de uma ou outra forma, tem a ver com a pessoa que é o potencial cliente. Claro, exatamente. Potencial cliente. Exatamente. Outro aspecto essencial, já agora que estamos na era da Covid, que medidas concretas a Brol está? Eu vejo o escritório, hoje viemos visitar a Brol, os trabalhadores todos estão dispensados. Exatamente. Como é que a Brol está a afrontar-se com essa situação? Bom, essencialmente o importante, e essa tem sido sempre a minha máxima enquanto managing partner da Brol, é nós vamos cumprir pelo menos, no mínimo, as recomendações oficiais. Aquelas que são impostas aqui no país, porque essas são de lei e temos que as cumprir, e eventualmente alguma que possa ser, medida mais restritiva, que possa ser adotada internacionalmente. E vamos tendo esse cuidado. Ao nível do escritório, o que nós estamos a fazer é, a maior parte das nossas pessoas trabalham em casa, as reuniões comerciais, por exemplo, são feitas por Zoom ou por videoconferência. São raros os momentos em que nos encontramos aqui e quando nos encontramos mantemos um distanciamento mínimo de 1,5 m a 2 metros nas salas. Às vezes por aí pelas nossas salas também temos todos aqueles indicadores de este lugar sim, este lugar não, para que as pessoas possam estar com distanciamento social. Essencialmente é isso que fazemos. Temos sanitização das mãos, logo na entrada, até o próprio edifício onde nós estamos inseridos também tem. Temos muitas etiquetas, muitas mensagens para lembrar as pessoas. Veio, ao nível dos escritórios, uma coisa importante é o nosso parceiro internacional é a Cushman Wakefield, que desenvolveu um sistema de distanciamento de 6 metros em redor de cada um dos postos de trabalho. É um sistema muito engraçado, talvez tenhamos a oportunidade de apresentar numa próxima oportunidade aqui nas conferências que vão havendo aqui em Moçambique de imobiliário, mas que no fundo é um sistema desenhado de mobiliário e distribuição das pessoas dentro de um escritório, que ao contrário daquilo que as pessoas pensam, vamos precisar de muito mais escritório do que aquilo que precisávamos antigamente. Pode ser uma oportunidade de negócio. Pode ser uma oportunidade de negócio, sim, na área dos escritórios. Zé, vamos parar por aqui hoje. É difícil, nós sabemos que com o Zé não se acaba a conversa sobre o negócio imobiliário. É a minha paixão. Nós um dia, provavelmente ainda voltaremos, quando esta coisa da Covid toda passar, claro, para fazer uma avaliação do quão mal foi ou que oportunidades é que se obteve proveniente desta pandemia toda. Hoje vamos parar por aqui e queria agradecer o Zé por ter mesmo aceito conversar connosco sobre aquilo que são os desafios do seu negócio. Eu que agradeço a oportunidade, Jaime. Muito obrigado. Estivemos a conversar com o José Castilho, o diretor-geral da Brol, uma das maiores empresas no ramo de imobiliária. Foi uma conversa didática, ficamos a aprender o que é fazer negócio imobiliário, que afinal de contas não é apenas intermediar a troca e a venda de casas, mas é muito mais do que isso, é um grande leque de negócio que está em volta disso. Aliás, o José Castilho sublinhou várias vezes que Moçambique tem grandes potencialidades para o desenvolvimento deste negócio. Voltaremos à próxima semana, à mesma hora, aqui mesmo. Obrigado.